A partir de agora, na Cultural FM, Caminhos da Inclusão. Cultural. Bom dia, queridos ouvintes do Caminhos da Inclusão. Por aqui, mais um episódio hoje com a Aline Albuquerque, para falar de um procedimento, de um processo essencial no desenvolvimento das crianças, né? A estimulação precoce. Para essa conversa, a gente vai estar abordando diferentes formas para poder entender melhor como esse trabalho acontece e a importância dele para as famílias e para a comunidade, além das crianças também. Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada. E lembrando, querido ouvinte, que você também pode participar, né, mandando sua mensagem nos comentários, colocando alguma informação, alguma pergunta. Se a gente não responder hoje, a gente responde numa outra ocasião. A Aline tem uma página no Instagram bem bacana que dá pra gente acompanhar e tirar várias dúvidas por lá. Então tá, contamos com a sua participação, que sempre enriquece o nosso diálogo. Aline, conta para os nossos ouvintes um pouquinho sobre você, sua trajetória e o trabalho que realiza como estimuladora precoce na Paz de Luz. Então, eu estou formada em fisioterapia vai fazer 13 anos. E depois disso, assim, que eu me formei, eu ainda assim demorei um pouquinho assim para vir para essa área das crianças, né? Eu fui fazer pós-graduação em neurofuncional depois de 2 anos, em 2016, me formei em 2013, em 2016 eu fui fazer. E aí depois dali eu fui fazendo vários cursos, várias formações, né, para poder trabalhar dentro dessa área aqui. Aqui na PAI vai fazer 2 anos, mas eu já trabalhei em outra PAI, em Santa Rosa do Sul, fiquei 5 anos lá, tenho meu consultório, que eu também atendo lá, as crianças, esse público também. E o meu trabalho aqui é como estimuladora precoce, né? Porque depois a gente vai... Sim, esse ambiente riquíssimo que ela tem aqui para desenvolver com ludicidade todo o processo de aprendizagem das crianças. O que é então, a Aline, para o nosso espectador e também para que todos nós possamos entrar nessa conversa, o que é a estimulação precoce, para quais crianças ela é indicada e quais são os principais objetivos desse atendimento nos primeiros anos de vida? Então, né, as 2 palavrinhas já falam, né, estimular precocemente uma criança, né. As crianças que chegam para nós aqui é de 0 a 3 anos e 11 meses fica no meu setor. Depois disso, eles passam para os atendimentos individuais. Então, eu sou uma terapeuta única, eu faço todas as funções. Qualquer um profissional pode ser estimulador precoce, seja fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, pedagogo, enfim, neuropsicopedagogo. Qualquer um deles pode ser estimulador precoce. Aqui no nosso setor a gente trabalha de 0 a 3 anos e 11 meses com terapeuta único. Mas se eu percebo que a criança tem alguma dificuldade na fala, a gente pede dicas para os colegas também, né, para poder trabalhar na área que eu talvez não tenha tanta facilidade, mas que o colega vai me ajudar. Sim, porque vocês têm uma equipe multidisciplinar. A estimulação precoce nada mais é de tu buscar aquelas falhas que a criança tem, né, algum atraso no neurodesenvolvimento, e a gente auxilia naquele processo ali para que ela se desenvolva da melhor maneira possível. Mas o mais importante da estimulação precoce não é tanto só o meu trabalho, e sim as dicas que eu dou para as famílias também, porque comigo vai ficar bem pouco tempo, né? Tu me contava outra vez que aqui também muitos casos são estudos. E aí eu dou dicas para que as famílias sigam fazendo em casa, né? E eles trazem também muitas informações de como está sendo o dia a dia, da escola também. Dúvidas. Isso, e aí a gente vai trabalhando em conjunto. Bom, tu já trouxe um pouquinho aí do teu trabalho e quais benefícios a estimulação precoce traz, por exemplo, para o desenvolvimento físico, cognitivo, social, emocional, que eu acho que deve ser bem abrangente, né, das crianças. E se tu poderia compartilhar com a gente algum exemplo, assim, de um progresso que te marcou, crianças? Na verdade, não tem um isolado, assim, né? Todos os atendimentos que eu faço, de uma maneira ou outra, eu consigo ter, assim, um retorno e eu consigo ver diferença, né? Chega de uma forma e aí depois eu consigo passar para os próximos profissionais
de alguma forma com alguma evolução, né? Então aqui a gente recebe bastante famílias assim que às vezes têm uma condição não muito boa assim, né? Sim. Tem condições mais às vezes até precárias, tanto que a gente também trabalha com doações e tudo mais. Então é mais difícil também às vezes de conseguir fazer isso em casa, né? Mas eu nem tenho do que reclamar, porque as minhas famílias aqui elas são muito compreensíveis, assim, elas são muito dedicadas, assim, então eu não tenho muito do que reclamar das famílias, porque o meu trabalho delas em conjunto é eficaz. Vai bem. Então tá. Esse desenvolvimento cognitivo ocorre nesse espaço lindíssimo e acolhedor, né? Que tem como etapa principal do processo todo de aprendizagem o brincar, né? E como que o brincar, se tu pudesse falar um pouquinho pra gente aqui, especialmente quando realizado com intencionalidade e acompanhado por um adulto, contribui para o desenvolvimento infantil? Porque eu me lembro que a outra vez que nós conversamos, tu falava para mim sobre isso, né? De como é importante não deixar só a criança brincar, e claro, ela vai ter esse momento, mas de ter esse olhar, né, do adulto, né? Poderia, assim, nos dar algum exemplo de uma atividade? Eu até falei aquela vez que os pais e os familiares, eles têm muita dificuldade de entender a finalidade do brincar, né? Porque para a gente poder trabalhar, seja em áreas distintas ou até mesmo na estimulação precoce, a gente precisa incentivar o brincar, né? Porque um exemplo, que foi o que eu falei da outra vez, é a criança autista. Ela não consegue brincar simbolicamente, né? Ela não consegue trazer da rotina dela para dentro da brincadeira. Brincar de casinha, brincar com carrinho, dar comidinha, essas coisas que é natural numa criança que não tem diagnóstico, não é natural na vida deles. Então a gente precisa ensinar eles a brincar também e eles saírem daquele foco, número, letra, forma, que é muito fixado neles também. Só que às vezes os pais de início não entendem, eu vou levar meu filho lá só para brincar. Não, o brincar é muito importante. Sim. Porque a gente introduz na vida da criança o que ela deveria estar fazendo naquela fase. E nós todos brincamos com facilidade quando éramos crianças. Sim. E isso a gente ensina para eles também. E algo bem importante, assim, que me veio à mente agora quando você falava é sobre a plasticidade, né, dos nossos cérebros, principalmente quando são pequenos, né, nessa estimulação precoce, por isso que tantos casos de sucesso também, né, porque o desenvolvimento físico... E quanto mais repetido, mais o cérebro entende que ele precisa fazer aquela função ali, né? Então é muito importante tu repetir as ações, tu trabalhar como se a criança tivesse inserida no meio, assim, normalmente, né? Principalmente trabalhando o comportamento, que é uma dificuldade bem grande. Que aqui na PAI, nosso público maior é autista, né? 90% dos meus atendimentos são dele. Já. Então, E já tão pequenininho, assim, com até 3 anos e 11 meses, ainda não é feito um diagnóstico fechado, mas dá para se... A maioria sim, porque para entrar aqui na PAI já tem que ter fechado. Então eles já entram maiorzinhos, eles já entram ali com 2 e pouco. Que só fecha o diagnóstico. Sim, eu lembro que você tinha dito alguma questão sobre datas. Quando é muito pequeno, assim, eles acabam, os médicos não fechando. Sim, me lembro que tu tinha falado. Aí passa por várias avaliações para daí poder... Sim. Bom, tu já tinha trazido pra gente aqui um relato do processo de estimulação precoce junto com a família, né? E também trouxe um pouquinho aqui de como funciona o trabalho integrado entre os profissionais da PAI e as famílias, né? Tem alguma orientação, alguma dica que tu possa dar pra gente de como que os pais buscam orientações ou atendimento? Eu me lembro que a outra vez você comentou que a maioria, ou se não todas, as crianças que chegam para o atendimento passam pelo posto de saúde, né? Então é importante os pais estarem levando as crianças ao médico, esse acompanhamento. Isso, para vir para cá tem que passar por lá, pelo atendimento, e o encaminhamento tem que ser feito de algum profissional do SUS, né? Para vir para cá. E essa o atendimento. Tem. E aí, quando não tem o diagnóstico fechado, pode vir para cá, eles encaminham para cá e passa por uma etapa de triagem, né? Para daí se fechar em conjunto com o neuro, que a gente tem aqui também, o diagnóstico da criança. Aí depois começa-se os atendimentos. Mas quando é fechado fora, lá, enfim, no posto, já vem com o diagnóstico, daí já entra para atendimento direto. É bom os pais saberem que tem essas duas possibilidades, ou via posto, e se não fechar lá, vem aqui com vocês nesse encaminhamento. Não, todos os dois vêm direto. Vem do posto, mas só não está fechado ainda. Não, ainda vem para triagem. A gente fecha aqui. Entendi.
Aline, tu gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes? Te agradeço imensamente. Não, eu agradeço pela entrevista, por vocês virem aqui, né, para saber como funciona também o nosso trabalho, né, que às vezes as famílias ficam perdidas, assim, né, Sim. e como a nossa cidade é pequena, até tem uma qualidade que a gente vai falando, vai passando um pro outro, né, e agradecer, porque é muito importante, assim, né, a gente estar informado, as redes sociais hoje em dia é um meio mais fácil, né, de acesso, e todo mundo tem, né, acessibilidade a isso. Então, qualquer dúvida que surgir, eu estou à disposição. Então, tá. Gente, agradecemos imensamente a Aline pela participação, né? E a gente quer pedir para que você que acompanha aí o programa continue ligado no Caminhos da Inclusão, né? E em toda a programação da Rádio Cultural FM. Baixe o nosso aplicativo, que está disponível no Play Store ou no app, né? Como é que é o App Store, que é o do iPhone, né? Para ouvir a rádio onde e quando você quiser. Assine também o nosso canal no YouTube para conferir as entrevistas, reportagens e toda a programação. E siga a gente nas redes sociais. O nosso WhatsApp é 519966620405. Obrigada, gente, e até o próximo Caminhos da Inclusão. Você ouviu na Cultural FM Caminhos da Inclusão.